porque a gente vai comentar sobre a situação da direita nas eleições, porque esse é o tema da coluna do Mário Sabino. Sabino, seja muito bem-vindo aqui no nosso Contexto Metrópolis da terça-feira. Começamos aqui com muito assunto, mas quero te ouvir mais uma vez aí falando sobre eleições e eleições da direita, né? Conta pra gente. Muito bom dia. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde já, né, Neila? Boa tarde. Então, Neila, você estava aí mostrando o Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando reverter a impressão de que se deve aos Bolsonaro essa medida é, tarifária do Trump, o que eu já disse aqui que não é verdade. O Trump faria isso de qualquer maneira, calhou de cair nas costas dos Bolsonaro e eles, num primeiro momento, terem assumido isso, né? Como se fosse responsabilidade deles. E aí, como se isso fosse causar um grande benefício eleitoral e não o contrário. Desculpe, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Sabino. Congelou aqui a imagem, então eu fiquei com a impressão de que vocês não estavam me ouvindo. Tô te ouvindo, pode Olha aqui, continuar, por Neila, favor. a situação do Flávio, ao que tudo indica, é bastante difícil do ponto de vista eleitoral. Não, ele parou de sangrar, segundo as pesquisas, mas não a ponto de superar a diferença que o Lula abriu sobre ele, a vantagem. Eu tendo a crer que essa vantagem dificilmente será superada. Na verdade, na minha avaliação, e não é uma avaliação nova, eu julgo que o voto antipetista será um voto jogado fora se o candidato for o Flávio. Eu acho que se o Flávio for para o segundo turno, o Lula será reeleito, em função da rejeição, da extrema rejeição que o Flávio enfrenta. E agora com todas as dificuldades internas, né? Por exemplo, o cisma, né, da Michelle Bolsonaro. Mesmo que isso seja atenuado, eu não acho que o efeito disso será completamente revertido. Há notícias de que, e aí é trata-se de confirmar, né, evidentemente, há notícias de que já há uma certa debandada da base evangélica, o Flávio não está conseguindo segurar uma parte dessa turma, e seria o momento de uma outra candidatura à direita e adiante. Né? Eu escrevi ontem que na minha avaliação, o único candidato a ser levado a sério, em função da performance que ele tem no segundo turno, segundo as pesquisas de intenção de voto, pela sua própria história política e pelo partido que o abrigou, apesar de todas as dificuldades que esse partido mostra em mostrar uma certa unidade de apoio a uma candidatura presidencial, este candidato, na minha visão, é Ronaldo Caiado. Eu não vejo, por exemplo, o Renan Santos com fôlego suficiente para enfrentar o Lula. Eu acho que, no fundo, o efeito será mais ou menos o mesmo, se ele conseguir, vier conseguir. Eu acho que o efeito será o mesmo do apresentado pelo Flávio. Acho que o Lula será reeleito. Eu acho que o Ronaldo Caiado hoje seria o candidato com maiores condições para disputar o segundo turno com o Lula. Ele não está muito atrás assim nas projeções das pesquisas em relação ao Flávio. O Flávio chegou a 42, ele está com uns 39 pontos, mas com a vantagem de não ter a rejeição do Flávio e também ser um candidato desconhecido para quase metade do eleitorado. Então, ele teria muito campo ainda para aumentar a adesão à sua candidatura. Tem que desbravar Eu, aí. pergun eu perguntei em algum momento a ambos se essa candidatura era para valer.
E tanto ele como o Kassab, que é o vice dele, no chapa, garantiram que era para valer. Né? E, enfim, claro, todo político é mentiroso, mas eu acho que, neste caso, eles estão falando a verdade. Então, assim, a direita tem um candidato, que é o Flávio Bolsonaro, que está em segundo lugar, mas é um candidato que não parece ter fôlego para ganhar do Lula no segundo turno. E é uma candidatura que está muito bichada, né? Vamos usar a palavra certa, bichada pelo Dark Horse, bichada pelo Michel Bolsonaro, bichada pela questão das tarifas, né? que grudaram nele, principalmente em relação ao PIX, né? Você veja que os Estados Unidos continuam martelando a história de que o PIX representa uma concorrência desleal para as operadoras de cartões americanas. Então, se os Estados Unidos adotarem sanções e enfatizarem que elas também se devem ao PIX, obviamente esse ônus recairá sobre o Flávio Bolsonaro, independentemente de ele não ter nada a ver com isso. É que, em algum momento, eles, como eu disse, eles abraçaram a ideia de que isso seria uma boa coisa para ele, né? Mostrar a influência junto ao Trump. Sendo que o Trump não pensa em ninguém a não ser nele próprio e nos interesses que ele julga serem os interesses americanos. Então, você tem, na candidatura presidencial, você tem todas essas dificuldades. Né? E vamos lembrar que foi a questão tarifária que ressuscitou o Lula em meados do ano passado. Sim. Porque até então o Lula vinha mostrando um desempenho nas pesquisas muito, muito ruim. E nada indicava que isso melhoraria. No entanto, o tal do discurso da soberania nacional em relação aos americanos e tudo mais, o Lula conseguiu se recuperar. Aliado, obviamente, a gente não pode esquecer de todas as medidas eleitoreiras, né, que ele vem adotando, medidas populistas e que aliás, desconsideram completamente o tamanho da encrenca nas contas governamentais. Agora, tem um outro aspecto da direita que é a campanha para o Senado. Né? O Senado, para a direita, tem uma importância estratégica que é muito grande, porque é lá que que a direita pretende passar a sua maior pauta, né? Uma das suas maiores pautas, uma das pautas com maior apelo popular junto a boa parte dos eleitores brasileiros, que é a do impeachment do ministro Supremo, né, que é no Senado que isso se dá. E aí hoje eu analiso a situação em São Paulo, que é uma situação, eu não diria insólita, mas é uma situação que chama atenção. Você tem o Tarcísio de Freitas, que deve esmagar nas urnas. Muito provavelmente poderá vencer o Fernando Haddad já no primeiro turno. No entanto, os seus candidatos ao Senado aqui em São Paulo, que são o André, para você ver que como uma coisa está ruim em São Paulo, a gente até esquece o nome do sujeito. Candidatos ao Senado? Vou ver. Você tem o Guilherme Derrite, né, os candidatos Da direita. não só da direita, mas do Tarcísio, né? Ah, sim. Os candidatos do Tarcísio, você tem o Guilherme Derrite, você tem o André do Prado, desculpem aqui o lapso de memória, que são os candidatos apoiados pelo Tarcísio. E você tem ainda, né, o Ricardo Salles, que é do Novo, e que mantém uma relação de amor e ódio com o Tarcísio, mas é um candidato à direita. Muito bem, todos esses candidatos, eles estão atrás da Marina Silva e da Simone Tebet, que são os nomes apoiados pelo Lula. Então você tem um governador que deve esmagar nas urnas, e, no entanto, no Senado, até o momento, as pesquisas de intenção de voto mostram que as candidatas do Lula estão à frente. Tudo bem. A avaliação é que, com o início da campanha eleitoral, né, que é meados de agosto, essa situação se reverterá.
ou poderá ser revertida, porque as pessoas não prestam muita atenção em eleição legislativa, a não ser quando começa a campanha eleitoral. Então, com isso, os adeptos do Tarcísio acham que os nomes do André do Prado e do Guilherme Derrite devem ganhar um impulso, né? E também o do Ricardo Salles, em certa medida, em que, embora não seja um candidato do Tarcísio, é um candidato à direita. Só que a Marina Silva e a Simone Tebet, além delas já terem um recall, e esse recall é que faz com que elas estejam liderando a corrida aqui para o Senado, né, porque foram candidatas a presidente da República, eram ministras até Ministras. ontem, né? Embora sejam tão paulistas quanto o Tarcísio de Freitas, né? Só que não. Só que não, né? Mas, enfim, elas, apesar disso, elas têm uma característica que lhes é bastante vantajosa em qualquer momento da disputa eleitoral, é que elas são vistas como pessoas moderadas, né? E o fato de serem moderadas, isso faz com que um amplo espectro do eleitorado paulista olhe com agrado, olhe com simpatia essas candidaturas. Bom, o que vai acontecer, obviamente, ninguém sabe. Agora, é um fato incontornável que, ainda que o Tarcísio de Freitas vença aqui a eleição, e tudo indica que ele vencerá, e com uma ampla base, talvez até no primeiro turno, se ele não fizer os senadores, se a direita não fizer os senadores, as duas vagas, né, isso vai representar um ônus político para o Tarcísio, porque, inclusive, ele tem uma ambição eleitoral maior, né, a de ser Futura. candidato a presidente da República em 2030. Pelo menos esse é o quadro que se desenha nesse momento. Então, se ele não mostrar que tem hegemonia política em São Paulo, isso é um ponto negativo para a sua candidatura, para a sua projeção nacional. É, e também para a direita representará um ônus se não conquistar essas cadeiras no Senado. Obviamente, se conquistar uma delas, esse ônus diminui, né? Uma vez que o senador que permanecerá na sua vaga por São Paulo é o astronauta, né? Que é do PL. Mas ainda assim, quer dizer, se a direita não puder contar com uma bancada paulista do Senado majoritário, ou seja, pelo menos 2 de 3, né? Ou de preferência os 3, né? Isso enfraquece, deve enfraquecer um pouco essa pauta da direita no Senado, sobre a qual eu já falei aqui, que é a do impeachment de um ministro do STF. Eu imagino que o Tarcísio de Freitas esteja olhando isso com uma certa preocupação e que vá jogar todo o seu peso político, todo o seu peso eleitoral para eleger os seus senadores, ou pelo menos os senadores da direita, incluindo também o Ricardo Salles, embora a relação seja de amor e ódio, como eu já disse. Então, tem esse quadro aí que é um quadro paulista, né? Mas que, de certa forma, aponta para o quadro nacional. Quer dizer, muita gente está dando como líquido e certo que a direita fará uma ampla maioria no Senado e que, com isso, né, poderá levar adiante o processo de impeachment de ministros do Supremo, ou pelo menos pressionar suficientemente o Supremo para que eles mesmos tomem uma atitude nesse sentido, né, de tirar um ou dois nomes de lá. Mas talvez essa projeção não seja assim tão líquida e certa, você entende? Tendo em vista o quadro aqui em São Paulo. É muito importante que, para a direita, que ela fique atenta para isso, que não tome a coisa como já dada, né? A vitória no Senado como já dada. O exemplo de São Paulo, eu acho que é eloquente nesse sentido. Bom,
Isso é um cenário que a gente vai ter que avaliar. Ainda tem Michele Bolsonaro, que talvez nem venha para o Senado, que pode ser aí uma preocupação também. Ainda tem isso, hein? Não sei Tem, mais o quanto a direita está preocupada, mas é um pois é, assunto. a eleição da Michelle aí era uma coisa também já com favas contadas, né? Mas pode ser que ela desista, quer dizer, então a coisa está começa a ganhar uns Obscura. contornos mais imprecisos, né? Não tão claros assim. Isso a gente conversa num outro momento, assunto para um outro dia, mas é um gancho excelente para a gente tratar na nossa próxima conversa. Sabino, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pela participação. Eu aqui agradeço como sempre, Neil. Até a próxima. Até. Ó, meu tempo